Filipenses capítulo 4, versículo 10, a palavra do Senhor diz assim: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. Também tenho de fartura, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou ler novamente o 13, depois a igreja repete. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Rivaldo está ali, entra ou não entra? Deixa ele entrar. Amém. Obrigado, meu irmão. Glória a Deus. Irmãos, eu quero contar uma história muito interessante de 3 irmãos em Cristo. O Marcelo, repita aí, Marcelo. Não, eu não vou fazer isso porque eu vi um vídeo hoje, né? Do pastor que mandava repetir, o povo ficou meio chateado. Então eu vou parar com isso. Mas o nome de um deles era Marcelo, certo? O outro irmão, a outra irmã em Cristo era a Márcia, e tinha também o Pedro. Esses 3 irmãos, eles congregavam numa mesma igreja. Irmãos, uma bênção. Os 3, uma bênção na presença do Senhor. E a Marcela, irmãos, a Márcia, ela trabalhava em determinada empresa, mas ela estudou muito, ela fez diversos cursos, ela se esforçou. Ela ganhava bem naquela empresa, já ganhava bem. Mas daqui a pouco, irmãos, por causa dos seus cursos, do seu empenho, de como ela era profissional, de como ela exercia bem a sua profissão, ela foi promovida a um cargo maior, ganhando o dobro do que ela ganhava e com mais status na empresa e tudo. Irmãos, e essa irmã, ela era uma bênção na igreja, não é? E ela ficou muito feliz com tudo isso que havia lhe dado, mas ela tinha, que Deus havia lhe dado, né? Mas veja só, irmãos, ela tinha um grave problema, ela reclamava de tudo, porque ela queria essa promoção e ela ficava reclamando, mas será que eu não vou ter essa promoção e tal? E quando ela teve a promoção, a carga horária dela aumentou, e aí ela começou a reclamar da carga horária, aí reclamava dos materiais que tinha, aí reclamava de uma coisa, de A, de B, da arrumação do escritório e tal, mas ela estava muito feliz, irmão, porque ela ganhava um dinheiro substancial, muito bom, né? E ela estava numa posição que ela queria estar. Mas olha só, irmãos, o que é que acontece? A carga horária dela aumentou. Portanto, ela parou de ir à igreja dia de semana, porque ela dizia, não, cheguei em casa tão cansada e tal, e aí quando eu tomo banho, aí dá aquele cansaço, eu janto, tomo banho, não vou à igreja dia de semana. Parou de ir dia de semana, irmãos, e aqui e ali, ela começou a ir para confraternização de empresa, e uma coisinha aqui, uma coisinha ali, os amigos se reuniam no final de semana, vamos para uma chácara assim, assado e tal, e ela ia, já não ia mais à igreja no domingo, aí ela dizia, não, mas na Santa Ceia eu tô lá. Aí parou de ir também aos domingos, mas ia na Santa Ceia. Mas de repente, irmãos, no dia da Santa Ceia tinha um negócio, tinha um jogo de futebol, ela começou a namorar com um rapaz que não era crente, e aí o rapaz, mas vamos pro jogo, rapaz, e tal, e ela chegava em casa atrasada e tal. Aí depois ela parou e pensou assim, poxa vida, as coisas estão tão bom para mim, eu não vejo mais sentido de ir à igreja. E aí parou, irmãos, de ir à igreja. Mas desse grupo havia uma outra pessoa, um irmão chamado Pedro. E esse irmão também era uma bênção na igreja, irmão, uma bênção. Mas esse irmão, meus queridos, ele trabalhava num depósito, tipo desses atacadões que tem por aí. E o trabalho era muito pesado, irmão. E ele ganhava apenas um salário mínimo. Irmãos, e era trabalho pesado, trabalho braçal, descarregar aquelas caixonas, botar as caixonas em cima, né, de engradados e repor nos locais. O irmão sabe que existem grandes engradados nesses locais, né, que precisa ser colocado. É um trabalho braçal terrível, irmãos, e muita hora extra, patrão ruim, e ele reclamando de tudo, reclamando do salário e tal, e reclamando dos amigos, porque os amigos eram muito devassos, só ele era crente ali no meio daqueles trabalhadores braçais, e era muita piadinha imoral, e era muito
conversa sobre aventuras sexuais, e ele ali no meio, ele diz, meu Deus do céu, mas ele esperava assim, não, mas peraí, eu sirvo a Deus na igreja, vai acontecer alguma coisa, eu vou sair dessa função, eu vou ser promovido, e lá vai, e nada acontecia, até que um dia um amigo chegou e disse assim, rapaz, vamos para uma balada aí, um batidão, esse final de semana. Ele disse, não, porque tem culto jovem, eu tenho que estar lá. Um negócio de culto, vamos. Aí ele parou e pensou assim, mas peraí, eu tenho servido a Deus, eu tenho orado, eu tenho buscado, nada tem acontecido, eu continuo na mesma função, mesmo salário, sabe uma coisa, eu vou. E foi, meu irmão, e para ele foi aquela alegria, aquela festança, os amigos lá, o crente, aí, chegou o crente, então vamos se divertir. Aí foi aquela coisa boa. Ele disse, sabe de uma coisa, eu não vou mais para a igreja não, vou ficar aqui nesse batidão e não acontece nada, eu continuo do mesmo jeito. Irmãos, se afastou do evangelho. Aí tem o terceiro deste grupo, que é o nosso irmão Marcelo. E o irmão Marcelo era o chefe da Márcia. Amém, irmãos? Então ele ganhava já o dobro da Márcia. Ele era um cara extremamente assim, né? Tinha um salário muito bom, ele era um cara muito abastado. E ele era o chefe da Márcia, e foi ele que promoveu a Márcia. Olha só, irmãos, ele promoveu a Márcia. Mas ele era uma benção, estava na igreja e tudo, e ele viu a Márcia se afastar do evangelho e tal, ficou muito preocupado, mas ele a Márcia, apesar dele ter promovido ela, já não tinha mais contato com ele, já estava em outro setor, e ele, poxa vida, a irmã, veio a pandemia. Aí o que é que acontece? Ele ficou em casa, né? Passou a viver do auxílio do governo, e aí, meu irmão, quando a pandemia arrefeceu, né, acabou, quando ele voltou a trabalhar, contenção de despesas, vamos cortar os maiores salários, pum, ele foi demitido. Aí o que é que acontece, irmão? Ele simplesmente botou para orar, né, para buscar em Deus e tal. Irmão, não se abria porta para ele na mesma função de gerência dele. E ele dizendo, meu Deus, e aí, como é que fica? E orou, buscou e tal. Aí abriu-se uma porta, irmão, sabe aonde? No depósito. E ele passou a ser companheiro do irmão Pedro, e ele passou a trabalhar braçalmente, ganhando o mesmo salário. Mas só que um dia, irmãos, em conversa com Pedro, que já estava desviado, e Pedro disse, meu irmão, como é que tu pode viver assim? Tu era um gerente de uma empresa, ganhava muito bem, eu conheço você, eu sei do carrão que você tinha, até você teve que se desfazer e tudo, e aí, como é que tu vive? Ele disse, meu irmão, graças a Deus que ele abriu essa porta, estou conseguindo viver porque Deus abriu essa porta. Meus amados, veja só, essa história desses três irmãos serve, meus queridos, como base para que nós possamos entender como as pessoas elas vivem, não é, irmãos? Como tem grupos de pessoas que se encaixam exatamente nesses três personagens. Logicamente que essa história ela não é verídica, é apenas uma ilustração, mas como tem pessoas, irmãos, que se encaixam perfeitamente, pessoas, irmãos, que anseiam, né, por uma nova posição, um bom salário, e quando conseguem, esquece-se do Senhor, não é assim, meu irmão? Porque, ora, eu estou tão bem, tá tudo muito divertido, minha família está legal, para que ir para a igreja? Não é, irmãos? O outro grupo, meus queridos, é daqueles, né, que, como todos nós, né, irmãos, que tem aquela lida terrível, aquele suor que desce no rosto e fica na esperança, não, você é abençoado, você é abençoado. Sabe por quê, meu irmão? Porque as pessoas entendem errado essa palavra abençoar, porque as pessoas pensam que a bênção de Deus é só coisas físicas, materiais, coisas financeiras, não é? Até porque muitas igrejas aí só prega isso, né, meu irmão? Você vai ser abençoado, é um carro novo, uma casa nova, um bom emprego. Meu irmão, se fosse assim, meus queridos, Antônio Hermínio de Moraes, ou sei lá, Bill Gates é mais rico não, mas Elon Musk, por exemplo, era o cara mais abençoado da face da terra, não é assim, meu irmão? Não é desse jeito, mas eles não são, meus queridos, porque a bênção de Deus não é só isso não. E deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido e minha querida, a verdade é essa, alguns de nós aqui vão ter muito sobrando, vai sair pelas orelhas, como dizia meu pai, vocês vão estar entendendo, vai ter muito, mas alguns de nós não, meu irmão, alguns de nós a gente vai viver a nossa vida, nós vamos lutar, vamos conseguir
conquistar algumas coisas, casa própria, carro e etc. Mas vai ser com certa dificuldade. Sabe por quê, meu irmão? Porque a vida é assim. Os irmãos estão entendendo? Nem todo mundo, meus amados, nem todo mundo consegue tudo. Nem todo mundo consegue o supérfluo. Existem alguns que conseguem muito e permanece na presença do Senhor. Tem aqueles que conseguem muito e rapidinho se vai, porque era só isso que queriam. Não é assim, meu irmão? E tem aqueles que não tem quase nada, vive na luta, mas vive também aos pés do Senhor, porque sabe que a bênção verdadeira da sua vida não são coisas materiais, mas é viver para Deus. Mas existem aqueles, meu irmão, que espera tanto, né, faz voto, né, bota lá a fogueira santa não sei de onde. Eu vi uma mulher dizendo, fogueira santa só sou do inferno, mas deixa pra lá, né, porque bota tudo lá, né, meu irmão? E não consegue nada, aí se afasta, porque acha que o evangelho é só isso. Não é não, meu irmão. E existem aqueles, meus queridos, que é justamente como Paulo, está bem, está mal, mas está com o Senhor. Os irmãos entendem? Tem tudo e pode não ter nada, mas está bem com o Senhor. Meus queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Quem escreveu essas palavras não era uma pessoa paupérrima, nem intelectualmente e nem financeiramente, porque o apóstolo Paulo, irmãos, ele era uma pessoa de posses. Amém, queridos? Mas, pastor, que conversa é essa? Era uma pessoa de posses, porque ele tinha dupla cidadania, meu irmão, e ele não comprou, ou seja, a cidadania dele já vinha, né, do seu avô, que passou para o seu pai. Em algum momento, né, possivelmente seu avô tenha comprado. Então a gente vê que era uma família que tinha condições. O apóstolo Paulo, irmãos, enquanto judeu, ele aprendeu, né, aos pés de Gamaliel na escola Hillel, a escola mais cara que existia. Então ele era um homem abastado, ele era um fariseu, meu irmão, e não era qualquer fariseu. Os irmãos veem que ele recebia cartas dos líderes judeus para perseguir a igreja. Ele era alguém reconhecido, ele tinha status e ele tinha dinheiro. Os irmãos entendem, irmãos? Então, ele passou pela experiência de ter tudo, mas também ele passou pela experiência de ter nada, porque quando ele recebeu Jesus como Salvador, as coisas mudaram, a fama dele mudou, ele já não tinha mais status. Os irmãos estão entendendo? Nem os irmãos em Cristo queriam mais andar com ele. Quando ele se converteu, a Bíblia diz que os irmãos ficaram, esse caba não, que eles não são daqui da Paraíba, né? Eles são judeus, mas esse rapaz aí, esse camarada, ele é um espião entre nós, então não queriam andar com ele. Se não fosse Barnabé, andasse com ele, vivesse com ele, ele não teria sido introduzido no seio da igreja. Não está entendendo, irmãos? O status dele mudou, irmãos. A gente vê o apóstolo Paulo sendo apedrejado, preso, né, desacreditado. Nós vemos ele trabalhando junto com Áquila e Priscila, fazendo tendas com as próprias mãos, porque a igreja não queria pagar o seu salário, algo que era digno, né, que ele teria que ter lá. A igreja de Corinto não queria pagar, a igreja de Filipos, é justamente esse texto que nós estamos lendo, davam ajuda a ele, e ele trabalhava com as próprias mãos. Os irmãos entendem, meus queridos? E quem escreveu essas palavras foi justamente um homem que sabia ter tudo e sabia ter nada, porque Deus o fortalecia. Porque deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, não apenas ter nada é uma tentação. Deixa eu formular direito. Às vezes, irmãos, quando a gente não tem nada, a gente tem a tentação de se afastar e dizer, poxa vida, eu sofro tanto, é tanta gente abençoada, as pessoas do mundo têm tanto e eu tenho tão pouco, e quer se afastar, não é assim, meu irmão? Porque olha assim, para que sentido tem eu viver minha vida assim e não ter o que eu quero ter? E se afasta. Mas existem aqueles também, meus queridos, que sabem que a abastança também é uma tentação. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Porque tem muito, a pessoa se esfria, né? Muitas vezes, não estou dizendo que todos, porque eu já conheci homens muito ricos, muito que os irmãos não entendem, não tem noção, aliás, de como a pessoa era rica. Eu e minha esposa, esse homem já está na glória, conhecemos um homem, meus queridos, que ele tinha tanto dinheiro, meu irmão, que eu ficava olhando assim, mas era um homem extremamente humilde e servo do Senhor, né? Com o passar dos anos, ele chegou até a ser pastor-presidente de um ministério. Ele está na glória agora. Quem é o pastor-presidente é até o seu neto, Daniel, né? Mas olha só, meus queridos, ele com muito, mas permanecia humilde. Amém, queridos? Não era alguém que gostava de humilhar, não era alguém que gostava de ostentar. Tanto é que o seu carro era um carro normal, meu irmão. Suas vestes eram uma veste normal. Quando disseram a quantidade de bens que ele tinha, eu digo, quem? Eu vou dizer o nome dele, que já está na glória, irmão João Jorge, que ele era só irmão quando eu conheci.
Irmão João Jorge tem estudinho, tem, eu digo que tem nada. Porque o homem era tão humilde, meu irmão, brincalhão, né? Brincava com todo mundo, é um senhorzinho. Meu irmão, até que um dia, o cunhado da minha esposa negociava com ele, o homem tinha uma plantação de abacaxi, que ele exportava abacaxi para o Japão, irmãos, para os irmãos terem noção, né? Mas um homem extremamente humilde. Mas eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão, ter condição também é uma tentação. Porque, meus queridos, as pessoas quando começam a ter, né, não vê mais sentido de estar na igreja. Quando está na prova, muitas vezes começa a buscar, né, querendo as coisas, não sei o que e tal. E quando recebe, meu irmão, quando tem em mãos, eles se afastam. Não é assim, meus queridos? Eu posso citar aqui um grande exemplo chamado Salomão. Irmãos, o reinado de Davi foi hardcore. Ou seja, meu irmão, foi duro, foi difícil, né? Porque era guerra de todo lado. E até com a família, né? Ele fez uma besteira lá e Deus acabou até punindo ele com um filho dele, Absalão, perseguindo ele. Ele fez um grupo, um exército com pessoas rejeitadas da sociedade. Ele teve que se passar por doente mental. Meu irmão, aí a vida de Davi não foi fácil. E era guerra de um lado, guerra do outro. Mas Davi permaneceu firme. Aí veio Salomão, seu filho, irmãos. No reinado de Salomão, irmãos, não houve guerras. Os irmãos estão entendendo? Ele era o homem mais sábio do mundo. A Bíblia diz que ele criou mais de 1000 poemas, mais de 1000 provérbios. Não só foram esses que estão na Bíblia, muitos outros. O homem era realmente fenomenal. Ele mexeu com agricultura, ele mexeu com arquitetura, não é? Foi por isso que Jonathan se formou em arquitetura. Ele disse: eu quero ser igual a Salomão, não é, irmão? Então ele mexeu com tudo. Mas por causa disso, irmãos, na muita abastança, acabou se afastando. E se os irmãos lerem a literatura dele que está na Bíblia, e lerem lá em Eclesiastes, o último livro que ele escreveu, no finalzinho está lá: de todas as coisas a soma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque ele começa a dizer: tudo isso, meu irmão, é igual a correr atrás do vento. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Há muita coisa é realmente uma tentação. Há pouca coisa é uma tentação. Pastor, e como é que eu devo viver, meus queridos? É como disse o apóstolo Paulo: posso todas as coisas porque Cristo me fortalece. Ou seja, irmãos, na ilustração que eu contei aqui, o Marcelo teve muito, mas também teve pouco. Ele soube ser resiliente, ele soube viver com o que ele tinha nas mãos. Ou seja, meus queridos, ele dizia para si mesmo, assim como o apóstolo Paulo dizia também: eu sei em quem tenho crido, e há um propósito de Deus em tudo, meu irmão. Se você tinha tudo e agora já não tem tanta coisa, Deus tem um propósito. Ou se você está sendo preparado para receber muita coisa, saiba de uma coisa: Deus tem um propósito na tua vida. Ou seja, meu irmão, permaneça firme. Abra sua Bíblia aí em Romanos capítulo 8, versículo 35. É um dos versículos, é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Romanos 8, 35. A palavra de Deus diz assim: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Irmãos, se eu e você queremos viver uma vida que agrade a Deus, nós temos que viver conforme o apóstolo Paulo escreveu aqui: nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem anjos, nem principados podem nos separar do amor de Deus. Meu irmão, se você tem muito, louve a Deus, glória a Deus. Eu posso ajudar o meu próximo. Os irmãos estão entendendo? Eu posso ser generoso. Eu tenho para ajudar a minha família, a quem realmente me pede ajuda. Louve a Deus por isso. Mas se você não tem, louve a Deus, porque Deus está te dando o suficiente para você viver, porque é promessa dele. Mateus capítulo 6, versículo 33: buscai, pois, seu reino e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. É promessa dele. De fome você não morre, nu você não morre, você vai ter as necessidades da sua vida suprida. Se Deus te escolheu para viver assim, meu irmão, louve a Deus. Amém, queridos? Agora, se você pode progredir, crescer, né, e
alcançar, né, ter muitas conquistas, alcançar os seus sonhos, busque, lute, estude, porque Deus vai te abençoar. Os irmãos estão entendendo? Não vai cair do céu para você não, meu irmão. Como um passe de mágica, eu frequentei aqui a corrente era pesada, eu arrastei essa corrente e eu vou conseguir. Não, meu irmão, não caia nessa não. Se esforce, estude, Deus vai te dando condição para você ir para muitos caminhos, por muitos caminhos, até chegar aonde já é o seu sonho. Diga glória a Deus, meu irmão. Agora se esforce, estude, não pense que vai cair do céu não. Você vai morrer de fazer campanha, de fazer corrente. Você vai morrer, meu irmão, de determinar, eu quero, irmãos. Se fosse assim, todo dia eu estava dizendo, eu quero ser rico. Meu irmão, eu tenho 40 e poucos anos. 48 anos. Meu irmão, não é assim que acontece, não. Se fosse assim, meus queridos, já teria acontecido na minha vida. Ó. Há muito tempo teria que, né, ser uma coisa assim, um milagre, Deus descer do céu e fazer alguma coisa. Meu irmão, não é assim que acontece. Busque. Amém, queridos? Busque, se esforce, estude, procure. E Deus vai fazer. Agora uma coisa eu sei, meu irmão, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem a fome, nem a abastança pode te afastar de Cristo. Ou seja, se você tem, permaneça. Se você não tem, permaneça também. Porque a promessa dele, abra sua Bíblia aí, Isaías capítulo 41. Eu quero ler uma promessa maravilhosa e já estou encerrando. Isaías capítulo 41. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: não temas, Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Essa é a promessa para todos nós, meus queridos. Nós tendo, ou se nós tivermos tudo, ou se nós tivermos bem pouquinho, essa promessa é para nós. Porque deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos, a gente entende muito errado a prosperidade. Quando se fala de prosperidade, parece que os olhos fazem igual aquele desenho animado, né? Aquela cifra assim, tchim, aquele caixa, prim, né? Meu irmão, prosperidade não é isso não, meu irmão. Prosperidade é mesmo que você tenha um salário mínimo, nós podemos nos manter. Os irmãos estão entendendo? Podemos sobreviver. E Deus vai dando, meu irmão, alívio aqui e ali. Não é assim, meu irmão, uma hora extra que surge, um trabalho além, né? Às vezes a pessoa tem 2 trabalhos, igual a Natan, 2 trabalhos, né? Igual a Rochelle, né? 2 trabalhos, 2 empregos, né? Não é assim, meu irmão? Deus vai fazendo. Isso é prosperidade, meu irmão. Ainda que tenhamos pouquinho, a gente consegue se manter, consegue abençoar a obra de Deus. Os irmãos estão entendendo? Consegue fazer o bem ao próximo. Porque eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão, já vi acontecer. Um irmão chegar na casa do outro, os 2 na prova. Um saiu de casa e disse, eu vou na casa do irmão lá, porque o irmão lá, né, vai ter alguma coisinha. Chegou lá, o irmão estava na prova também. E a esposa do irmão disse, pronto, agora deu. Correu lá, meu irmão, pegou aquele cuscuz maravilhoso. Aí tinha uns ovinhos, um cuscuz, aí fez uma farofa. Meu irmão, pense no jantar, mas eu vi acontecer. Pense no jantar maravilhoso. Porque, meu irmão, mesmo tendo pouco, você pode ajudar o seu irmão. Você está entendendo, meu irmão? Isso é ser próspero. E essa promessa aqui começa dizendo, não temas, porque eu sou contigo. Saiba que em qualquer situação, você tendo muito ou tendo pouco, o Senhor está com você. Se você passar pelo vale da sombra da morte, Ele está com você. Se você passar pelo monte da vitória, Ele está com você. Então tenha essa certeza, Ele está comigo. Irmãos, eu digo isso apontando para mim mesmo. Se nós tivéssemos a consciência de que Deus está conosco, a maioria das besteiras que a gente faz, nós não faríamos. Não é, meu irmão? Porque às vezes quando a gente vai fazer aquela besteira, se dissesse, opa, Jesus está comigo, Ele está me vendo. Eu garanto uma coisa, a gente não queria fazer as besteiras que a gente faz. Não é assim, meu irmão, mas Ele está conosco. Ele diz aqui, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Irmãos, existe coisa mais inibidora do que o medo?
Existe, meu irmão? Não existe. E eu não estou falando de medo de coisas materiais, mas às vezes a gente tem medo, né, do novo, né, de enfrentar as coisas novas, medo do que pode acontecer. Meu irmão, tem gente que fica, nem aconteceu, mas já fica com medo do futuro. Eu sou assim, meu irmão, porque os irmãos acham que eu tive crise de ansiedade, nem aconteceu, e eu já estou dizendo, meu Jesus, vai ser tão ruim. Meu irmão, nem passou, deixa pelo menos passar, basta a cada dia o seu mal. Os irmãos estão entendendo? Eu tenho aprendido isso a cada dia, meu irmão. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Seja qualquer situação que você vai passar, Deus está com você. Ele é o teu Deus, irmãos. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus. Ele não é apenas o nosso Senhor, não. Porque se ele fosse apenas o nosso Senhor, ele também é nosso Senhor. Mas se ele fosse o nosso Senhor, ele estaria distante. Sabe, irmão, aquele relacionamento de servo e Senhor, né? O Senhor pode até ser bom, mas não é a mesma coisa. Mas ele é além disso, ele é além de Pai. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Criador. Ele está conosco, irmãos. É por isso que ele disse, não te assombres. E olha só, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com minha destra fiel. Em toda situação, meu irmão, Deus te fortalece. Deus te dá força até física. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Eu já passei por situações que eu tive uma força física que eu disse, poxa vida, eu nunca acreditaria. E no momento que aconteceu, Deus me lembrou, não foi, eu não tive nenhuma força de Salomão, não, de Sansão, não, mas eu me lembrei, né? Deus deu força a Sansão e Deus me deu uma força numa situação de perigo que eu digo, poxa, é Deus na minha vida, até força física Ele dá. Os irmãos entendem, mas eu entendo aqui, irmãos, que quando ele fala, eu te fortaleço e te ajudo, ele está falando do teu espírito, da tua alma. Ele te ajuda, ele te fortalece, ele te dá estratégias, ele abre a tua mente, ele coloca a palavra na tua boca. Quando você não sabe o que dizer, Deus fala por você. E quando você quer falar demais, Deus cala a tua boca. E você fica até pensando, mas eu deveria dizer e não disse. Foi Deus que calou a sua boca, porque ele te esforça e te ajuda. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? Muitas vezes Deus é nosso filtro, não é verdade? Deus é o nosso filtro, irmãos. Então, meus queridos, nessa noite, que nós possamos estar firmes no Senhor. Seja tendo muito ou tendo pouco, nunca se esqueça de que Deus está contigo. Nunca se esqueça que nós temos que estar na presença de Deus, independente de qual seja a nossa situação. Agora, tá ruim, meu irmão, não estou dizendo a você, não estou pregando aqui uma pobreza franciscana ou algo desse tipo, não. Tá ruim, busque, ore, mas também vá fazer cursos, vá estudar. Vocês não estão entendendo, irmãos? Vá crescer, e aí Deus vai fazendo na sua vida. Amém, amados? Vá buscando o que Deus vai fazer. Se você já tem muito, amém. Não retenha só para si não, meu irmão. Abençoe o próximo, seja fiel à casa do Senhor. E você vai ver o que é que Deus vai fazer com você. Em todas essas coisas nós somos mais que vencedores. E a Bíblia diz, tudo posso naquele que me fortalece. Que nós possamos ser assim, meu irmão. Estando bem ou estando mal, Deus vai nos dar força, Ele vai nos fortalecer. Ele está conosco, Ele é o nosso Deus. Amém? Fique de pé, vamos encerrar esse culto. Eu quero cantar.